Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós vamos ver mais dois capítulos, capítulo 11 e o capítulo 12 de Isaías. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, os nossos lembretes são os de sempre. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e de acionar o sininho se você ainda não o fez, para que você possa receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Falando em vídeo, você tem total liberdade de compartilhar o link dos vídeos com quem você quiser. Pode fazê-lo sem maiores preocupações, porque é de graça. E não se esqueça de dar um like, de dar um joinha, de sinalizar se você gostou dos nossos vídeos. Isso significa que nós podemos, então, espalhar a palavra de Deus, os estudos de Deus. E se você ainda não leu o capítulo 11, o capítulo 12, dá uma paradinha aí no vídeo, faz a leitura e depois volta para poder aproveitar cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, amados? Então, nós já estamos na metade, praticamente, do cumprimento a curto prazo, que vai até o capítulo 35, e dentro dele nós hoje fechamos os acontecimentos vindouros, aquela primeira parte da qual esta etapa está dividida. E no capítulo 11, nós vamos ver aqui duas divisões dentro do capítulo 11. A primeira divisão fala sobre a restauração e o milênio. Ou seja, eu estou falando de um tempo apocalíptico, de um tempo lá na frente. Ele é escatológico, ele é futuro, inclusive para nós. Não só para eles, mas para nós também. Essa restauração e a vinda de um tempo futuro, que nós hoje chamamos de milênio, já estava sendo prevista por outros profetas. Isaías é mais um dos que prevê, que fala sobre este tempo futuro. O reino de Deus vai substituir todos os reinos da terra. E quem estará na cabeça deste reino de Deus? Israel seria o cabeça, seria aquela nação que encabeçaria o reino de Deus. Isto significa que a casa de Davi será elevada. Na pessoa de quem? Na pessoa de um rei. Este rei que vem da casa de Davi já aconteceu. Jesus é da casa de Davi, ele é descendente de Davi e ele veio como Messias trazer aí os ensinamentos e nos preparar para que nós possamos mais na frente passarmos pelo milênio. Os judeus achavam que esta passagem ela aconteceria na volta do exílio da Babilônia. Então, quando Isaías trouxe esta promessa, essa restauração, este milênio, eles achavam que assim que o povo saísse da Babilônia, isto ia acontecer em Jerusalém, em Judá, ou seja, na terra deles. Ele fala aqui sobre um tronco de Jessé. Ora, o tronco de Jessé é o antepassado de Davi. E ele está dizendo aqui que esse tronco de Jessé tinha sido cortado. E efetivamente ele foi. Efetivamente, Judá vai cair em desgraça, Judá vai ser levado para o exílio e aqui os descendentes, os reis descendentes de Davi, que é deste tronco de Jessé, estariam praticamente desaparecidos. Então, este toco de árvore que foi roubada do tronco,
Então o tronco foi derrubado, a coroa foi derrubada, ou seja, a casa real tinha sido levada em cativeiro para a Babilônia. Por que Jessé? Porque aqui, né, nós não estamos falando do esplendor de Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. Não, nós estamos falando de Jessé, o seu antepassado obscuro, um seu antepassado sem o esplendor de Davi. Em outras palavras, quando tudo isto acontecesse, quando fosse para o cativeiro, toda esta etapa, todo esse momento era efetivamente cortar a árvore, cortar o tronco, cortar a coroa. Não havia mais o esplendor de Davi, o esplendor de Salomão. Ele volta à sua origem, ele volta à obscuridade, porque ninguém tinha ouvido falar de Jessé, a não ser depois, quando Davi foi rei. Então, ele fala aqui do tronco de Jessé. Este rei que viria, este rei, quando se elevasse a casa de Davi, depois do exílio, lá no milênio, ou lá mais para frente, na vinda de Jesus, este rei vai tirar toda a sua força, toda a sua sabedoria do Espírito do Senhor. Então, sobre este rei Messias, sobre este descendente de Davi, da casa de Davi, estaria repousado o Espírito do Senhor. E o que quer dizer este Espírito do Senhor? A palavra fala que o Espírito de Deus estaria sobre o rebento. Sobre o quê? Então nós temos aqui algumas manifestações do Espírito. A passagem fala destas manifestações do Espírito de Deus. Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é saber os propósitos. Quando nós temos sabedoria, significa que nós sabemos os propósitos de todas as ações, de todos os acontecimentos, de tudo que está ocorrendo ao nosso redor, dos propósitos de Deus, porque essa sabedoria vem de Deus, é o Espírito de Deus, portanto, a sabedoria é de Deus e, portanto, os propósitos são os propósitos de Deus e não os propósitos do homem. O coração do homem pode ter um propósito na medida do propósito do coração de Deus. Isso é importante. Isto é sabedoria. Entendimento é saber fazer, é praticar esta sabedoria. Nós já tivemos a oportunidade de gravarmos um número bastante grande de vídeos a respeito dos provérbios, que fala especificamente sobre esta sabedoria. Esse entendimento além da sabedoria, é também discernir das circunstâncias. O que é discernir? Discernir é você saber a diferença que existe entre o certo e o errado, o correto e o incorreto, o justo e o injusto. Isso é discernir, discernir espíritos, discernir todas as circunstâncias. Conselho é saber resolver os problemas, é saber tomar decisões que são decisões corretas. Então, estas decisões corretas estão sendo feitas com base num conselho fundado aí, nós vamos ver mais para frente, no temor, na confiança do Senhor. Mas eu preciso ter entendimento, eu preciso ter sabedoria para que este conselho, para essas decisões serem as corretas. Fortaleza no sentido de que é preciso ter poder. E ele teria, esse Espírito de Deus dava a este rei vindo da casa de Jessé, vindo da casa de Davi, poder para executar essas decisões. Não é só decidir, mas fazer, executar. E para isso nós precisamos ter poder para executar essas decisões. Justiça como um cinto, ele fala. Um cinto que representa força e prontidão. E aí, amado, nós vamos lembrar de uma passagem que está lá em Efésios.
Olha que coisa interessante, Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, isto significa dizer, Paulo entendeu isso mais para frente e nos fala sobre um revestimento espiritual, um revestimento com o Espírito. Essa justiça e esta honestidade, que a palavra às vezes fala de honestidade, às vezes ela traz como fidelidade. Esta é uma faixa que vai no peito, né, envolvendo toda a pessoa, e esta fidelidade é fidelidade à aliança, é fidelidade a Deus. Tudo isso, todos esses espíritos, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, justiça, honestidade, fidelidade, eles têm uma fonte. Eles vêm da comunhão, da confiança e do temor. O que é este temor? Temor a Deus, a confiança a Deus, comunhão com Deus. E como isso acontece? Ele corresponde, ele dá essa razão de ser com respeito, confiança, obediência e adoração a Deus. Ele segue agora falando que este tempo, este milênio, este momento futuro, ele tem algumas características importantes. Que características são estas? Que este rei, que é também um juiz, ele vai julgar com justiça. A gente acabou de falar que sobre ele tem um espírito de justiça, um cinto de justiça com ele. Ao julgar, e esta era a função do rei. A função do rei naquele tempo era o quê? Era fazer o julgamento das causas mais difíceis. Então existiam os anciãos que faziam o julgamento das causas, que estes eram os juízes, né? Então todas as pessoas mais velhas, por conta da sua experiência, eram elas que faziam o julgamento das coisas que estavam envolvendo as pessoas, e eventualmente alguns deles clamavam pela decisão do rei como o juiz, a palavra final de todas as coisas. Então, este rei que é juiz, este rei que sabe e que está cingido de justiça, é ele que vai julgar conforme a justiça social. Esta era uma reclamação do profeta em relação ao povo. E eles eram corruptos, eles eram injustos, eles não faziam justiça social para com o humilde, para com o pobre, para com a viúva, para com o órfão. Aqui não. No milênio, este juiz ele vai fazer justiça. Essa justiça que estou dizendo, uma justiça dita social. De tal maneira que haverá paz em todos os lugares, a começar pela própria natureza, no sentido de que lobo e cordeiro, vaca, leão, ou seja, todos os animais que historicamente são inimigos uns dos outros e que usam o outro para sua alimentação, eles vão se dar bem, eles vão estar sem conflito. E isto nos relembra um tempo anterior que foi o Éden. Então, nós estaríamos retornando a um estado de coisas muito parecidas com o Éden, onde existia paz com Deus, onde Adão e Eva podiam passear na viração do dia e conversar com Deus face a face sem problema nenhum, exatamente porque o pecado não havia entrado ali. Ele fala de um santo monte. Que monte santo ele está falando? Ele está falando de Sião, que é chamada a colina de Jerusalém, local de habitação de Deus. É onde Deus habita. Portanto, Sião, uma colina santa, um local santo, um monte santo. Este monte santo, ele vai representar aqui, ele está representando aqui agora todo o mundo. Ele está representando o mundo. E então
este conhecimento do Senhor, quando se fala em conhecimento, é uma comunhão muito íntima. Um conhecimento de Deus, como nós tínhamos antes do pecado. Este conhecimento do Senhor, ele vai trazer uma justiça que transforma todas as coisas. Porque se nós estivermos em comunhão com o Senhor, nós não estamos em pecado, porque o pecado foi afastado e nós somos tornados justos. Não que sejamos justos, nós somos tornados justos pelo sangue do Cordeiro. Então, reverte-se a maldição divina, reverte-se aquela maldição que aconteceu, em primeiro lugar, lá no Éden. E depois, continuamente, todas as vezes que o homem pecava, que o homem se corrompia, que Deus tinha que mandar profetas para falar que nós estávamos longe, etc, etc. E que agora, especificamente, quando Isaías está dizendo que existe uma maldição e que vai haver um julgamento. Então, o que acontece nesta época futura é que haverá uma reversão desta maldição divina. Este momento ainda não chegou. Nós já temos Jesus, que é o nosso Salvador, é quem vai remir os nossos pecados, a nossa corrupção, é aquele que nos torna justos através do seu sangue remidor, né, purificador, mas existe ainda um outro passo, que é este futuro que nós não chegamos ainda. Nós já estamos caminhando e bem à frente do que eles estavam nesse momento que Isaías contou, mas nós ainda não chegamos no momento final de remissão, um momento final de reversão de toda a maldição divina. No finalzinho, então, ele fala sobre a futura restauração. Ele conversa de novo conosco, ele fala de novo de que Israel é que vai ser o cabeça de todas as nações. Por que isso? Porque foi com Israel que se fez vários pactos. O primeiro pacto que se fez foi a formação do povo de Deus através de Abraão, porque em Abraão serão benditas todas as nações, todos os povos. Então, este primeiro pacto, o pacto de Abraão, né, que é patriarca de Israel. Depois ele fez um pacto com Davi, dizendo que nunca haveria de faltar um rei no trono. E este rei seria descendente de Davi. E um novo pacto que haveria de ser feito. Este novo pacto foi feito com o descendente de Davi, que é Jesus Cristo. Mas assim, Israel tinha uma posição, né, e terá uma posição, sim, por causa desses pactos que foram feitos. Abraão, Davi e um novo pacto. Entretanto, todas as nações serão benditas. Todas as nações poderão alcançar, como nós já temos este acesso, como nós já temos este alcance. A salvação estava representada, haveria um símbolo, haveria uma representação dessa salvação. Assim como a salvação do Egito foi um símbolo, agora a volta daqueles que foram para a Babilônia em exílio também seria um símbolo. É como se acontecesse um segundo êxodo. O primeiro êxodo libertando o povo de Deus do Egito. Um segundo êxodo libertando o povo de Deus da Babilônia. Esta futura restauração, ela vai vir de quem? Ela vai vir do Messias. Portanto, este capítulo 11, ele está falando especificamente de uma salvação por intermédio do Messias.
O estandarte é o Messias. Significa, eu já expliquei, a bandeira, o estandarte. Quando se abre o estandarte, quando se abre a bandeira, aquilo representa um exército, um povo. E em volta deste estandarte do Messias, vale dizer para nós, hoje, Cristo Jesus, que todas as nações vão se reunir. Então, isto seria para o futuro lá em Isaías e já é parte do nosso presente hoje. Ele fala de todos os confins da terra e ele cita alguns lugares. Ele cita Patros. Patros fica no norte do Egito. Ele cita Etiópia. Etiópia fica no sul do Egito, ou seja, o Egito inteiro. Elão fica a leste do Tigre, além da Babilônia, que é Sinear. Ramate é um pouquinho mais para baixo, que é a Síria. Depois, mais para cima, nós temos Ásia Menor e todo o litoral grego. Em outras palavras, quando ele cita esses lugares, ele está citando, em verdade, pontos distantes uns dos outros, querendo representar toda a terra que nós conhecemos. Agora, ele conhece apenas essas, mas ele está representando todas as nações, toda a terra. Haveria uma união, haveria uma congregação dos dois reinos. Lembrem-se que quando Salomão morreu, quando Roboão assumiu o reino, os dois reinos se romperam, ficando Israel para o norte e Judá para o sul. Jeroboão ficou no norte como rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, ficou no sul como rei de Judá. Isto desapareceria. Haveria de se juntar de novo o reino de Israel e o reino de Judá como um reino só, que ele vai chamar mais para frente de Israel. Então, toma o nome de Israel, toma esse nome maior. Todos os inimigos seriam derrotados e ele descreve isso. Então, Filístia, Edom, Moabe, Amon, o Egito. Ele fala de um braço do mar, ou seja, ele está falando da Babilônia, ele está falando do Eufrates. Em outras palavras, todos eles seriam derrotados e haveria um único povo, ou seja, uma restauração, um êxodo de novo, uma conquista da terra novamente. Só que agora muito maior do que a terra de Davi e de Salomão. Deus é quem iria preparar este caminho. Uma parte desse cumprimento aconteceu na época dos Macabeus. Os representantes de Judá voltam do exílio e este retorno do exílio, essas pessoas que voltaram do exílio, voltam representando as 12 tribos de Israel, ou seja, as 10 que haviam ido, né, no exílio da Síria, do reino de Israel, Samaria, ido para a Síria, e os 2 que ficaram em Judá e que foram para o exílio na época dos babilônios. Então, quando eles retornam, eles estão retornando representando as 12 tribos, restaurando o número de tribos nos 2 reinos de Israel e de Judá. O capítulo 12 é, na verdade, um cântico. E este cântico, ele se costumava cantar este cântico, inclusive na festa dos tabernáculos, na festa que Jesus acompanhava, na época de Jesus. Este cântico era um cântico que eles faziam exatamente porque foi já na época de Jesus, já era depois do exílio, eles já tinham voltado, já tinham restaurado Jerusalém, o templo, tudo. Então, quando eles faziam a festa dos tabernáculos, eles iam até o poço de Siloé e tiravam água. E durante isto, eles cantavam este cântico em louvor, em agradecimento a Deus.
Pelo quê? Pela obra de restauração, quando a ira de Deus fez com que eles fossem julgados e levados no exílio, e agora eles tinham voltado, porque a ira de Deus se reverteu. Ele fala aqui em termos muito parecidos ao Salmo 116. Depois, com calma, o amado vai lá, abre o Salmo 116 e lê este salmo, que é importante também. Deus, então, é tratado aqui como El. Nós já vimos isso, quer dizer poder, ou seja, poder para salvar. O que eles estão fazendo é expressando uma gratidão pela misericórdia de Deus. Deus realiza esta obra, restaura Israel, salva Israel. E isto significa, então, que o povo agora faz os seus louvores através de oração, através de cântico. O que eles fazem, em verdade, é exaltar o nome de Deus, não pelo que eles acham alguma coisa, não, mas pelo que ele é. Deus, pelo que ele é e pelo que ele fez de restauração e de reversão desta ruína, deste exílio. Então, eles magnificam o nome do Senhor. O nome do Senhor fica sendo o máximo da exaltação. É um testemunho que eles dão de quão grande é o nosso Deus. Este cântico era feito com ruídos, com gritos, em alegria. Isto por quê? Porque Deus estava trazendo este povo à sua presença. Então o povo fica alegre, feliz, ele regozija, porque existe uma bênção maior do que qualquer outra bênção existente para eles. A revelação do Santo de Israel no meio do seu povo. E eu vou fechar fazendo a leitura do capítulo 12, porque é muito importante. Eu sei que você já fez, mas vamos de novo. Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação, e confiarei e não temerei. O Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e confiai quão excelso é o seu nome, quão grande é o nome de Deus. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta, canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Santo de Israel entre nós. Amém, amados. Bons estudos.